Olá, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos à nossa terceira aula de Introdução à Matemática. Meu nome é Ricardo, sou graduado em Ciências Contábeis, Matemática e Pedagogia, sou especialista em tutoria em educação à distância e docência no ensino superior, especialista em gestão do trabalho pedagógico e também em matemática e física. E hoje, na nossa terceira aula, nós iremos estudar sobre polinômios. Ao final dessa aula, você já vai estar apto a identificar um polinômio, aplicar as propriedades dos polinômios e realizar operações e simplificações de polinômios. Tenha todos, então, uma excelente aula. Primeiramente, o que seria, então, um polinômio? Polinômios são, então, expressões algébricas formadas por números e letras. Esses números nós vamos chamar eles de coeficiente. Então, toda vez que nós falarmos de coeficiente, estamos tratando de números. E as letras, nós chamamos elas de parte literal. Então, toda vez que eu mencionar um coeficiente, eu estou relatando um número. Se eu falar uma parte literal, estou falando de letra. E as letras, como nós vimos nas equações do primeiro grau e do segundo grau, elas representam valores desconhecidos da expressão. Então, aqui eu trouxe alguns exemplos para vocês de polinômios. 3a mais 5, o que seria isso? Nós temos aqui uma expressão que apresenta números e letras, ou seja, ela tem coeficiente, o número 3 é o meu coeficiente, o meu AB, a minha parte literal. No exemplo B, por exemplo, eu tenho aqui coeficiente e também parte literal. Nós já aprendemos o quê? Quando nós temos aqui x ao cubo, qual é o coeficiente aqui? O 1. Ele não aparece, mas eu sei que eu tenho o número 1 aqui na frente. Então, nós temos um exemplo aqui também de um polinômio. Da mesma forma, na letra C, 25x ao quadrado menos 9y ao quadrado. Nós temos a nossa parte literal, que é a nossa letra, e nós temos o nosso coeficiente, que é o nosso número. Então, 25, coeficiente, x ao quadrado, parte literal, menos 9, coeficiente, y ao quadrado, parte literal. Então, um polinômio nada mais é do que isso, essa expressão algébrica formada por números e letras. Os polinômios eles podem ser divididos em monômio, binômio e trinômio. Nós vamos ver agora sobre essa classificação. Os monômios, o que seria então um monômio? O monômio vai ser aquele polinômio que possui apenas um termo. E a operação que aparece nos monômios é apenas a operação de multiplicação. Ou seja, aqui nós temos um exemplo: 3x e a letra B, 5AB. Vocês podem falar para mim o seguinte: 3x apresenta dois termos, não apenas um, como você disse, que monômio é aquele que possui apenas um termo. Quando eu falo em termo, é porque eu tenho apenas aqui uma operação de multiplicação. O 3x, por mais que tenha o 3 e o x, ele representa apenas um termo, porque entre esses números aqui apresenta apenas a operação de multiplicação. Então, toda vez que eu tenho um termo apenas com operação de multiplicação, eu estou tratando de um monômio. Vocês vão perceber que o binômio e o trinômio ele aparece a operação tanto de adição quanto de subtração. Então, no exemplo B aqui, 5ABC, nós temos aqui um monômio, por mais que eu tenha o coeficiente, a parte literal A, B e C, apresenta apenas um termo, porque está apenas com sinal de multiplicação entre eles. Quando eu falo 5ABC, a mesma coisa de 5 vezes A vezes B vezes C. Note que no binômio eu tenho o quê? O binômio são polinômios que possuem somente dois monômios. O que seriam esses dois monômios? Monômios não apresenta apenas um termo? Então, vou apresentar dois termos, dois monômios, nada seria que dois termos, eu coloquei entre parênteses para vocês, separados por uma operação de soma, que é uma adição, ou uma operação de subtração. Vou dar uns exemplos para vocês. Note a diferença aqui, nós temos a ao quadrado, tá, 2 aí, gente, é a ao quadrado menos b ao quadrado. Então, ou seja, nós temos aqui um binômio. Note que eu tenho um termo aqui separado por um sinal de subtração. Note que deixou de ter apenas um sinal de multiplicação e eu tenho essa divisão dos termos através de um sinal de subtração. Da mesma forma, em 3x mais y, eu tenho dois termos, primeiro termo e segundo termo, ambos separados agora por um sinal de adição. Então, nós chamamos isso de binômio. E um trinômio nada mais é do que polinômios que possuem três monômios, ou seja, três termos. Também separado por um sinal de soma, que é uma adição,
ou um sinal de subtração. Nota aqui que eu tenho primeiro termo, segundo termo, primeiro termo, segundo termo, terceiro termo. Primeiro termo, segundo termo e terceiro termo. Lembrando que 3AB é um monômio, 4xy um monômio, 10y outro monômio. Então nós temos 3 monômios ou 3 termos. Então a classificação é bem simples, né? Vejamos agora o grau dos polinômios. O polinômio ele tem um grau. Lembra quando nós estudamos a equação do primeiro grau e do segundo grau? Que eu dizia para vocês o seguinte, nós tínhamos lá x mais 2 igual a 3. Aqui nós tínhamos uma equação do primeiro grau, nós aprendemos a resolver lá nas aulas anteriores. Por quê? Porque o meu expoente aqui do meu x é o expoente 1. Lembra que eu falei para vocês? Ele não aparecia, mas eu sabia que tinha um aqui em cima. E na equação do segundo grau, era a mesma coisa. Nós tínhamos lá x ao quadrado mais x igual a zero. Então aqui, ó, note que o meu grau, o meu x aqui está elevado ao quadrado. Então o meu grau é 2. Então é uma equação do segundo grau. E no polinômio, nós também classificamos os graus desses polinômios. Então tem primeiro grau, segundo grau, terceiro grau, sexto grau, décimo grau, que vocês vão ver agora como que é realizada essa classificação. Então, para encontrar o grau de um polinômio, o que a gente deve fazer? Somar os expoentes das letras, ou seja, da parte literal, que compõe cada termo. E a maior soma será o grau do polinômio. Então, grave sempre isso. A maior soma será o grau do polinômio. Por quê? Porque nós vamos ter mais de um grau em um polinômio. Vocês vão notar o seguinte: como polinômios são vários monômios, então no primeiro monômio eu posso ter um grau, no segundo eu posso ter outro grau, no terceiro outro, assim sucessivamente. Então, o grau daquele polinômio se dá pelo maior grau dele. Como assim? Vamos fazer um exemplo aqui. Note que aqui nós temos um binômio, primeiro termo e segundo termo. Qual o grau desse primeiro monômio aqui? 2x ao cubo. O grau se dá pelo expoente, né? Então, note que o primeiro termo aqui, o grau é o 3, o expoente 3. O y aqui, ele tem expoente? Não. Se ele não tem expoente, eu sei que o expoente é 1. Logo, o grau desse monômio aqui é 1. Então, qual é o maior grau? O 3 ou 1? O 3. Então, logo, esse polinômio aqui é do terceiro grau, ou grau 3. Tranquilo? Analisamos os expoentes e o maior expoente é o maior grau. Vejamos aqui um exemplo B. Primeiro passo, 4x ao quadrado y mais 8x ao cubo y ao cubo menos xy à quarta. O que a gente vai fazer? Analisar o grau separado de cada um deles. Aqui, nós temos expoente 2, em cima do y não aparece expoente nenhum, eu sei que é 1. Então, o primeiro grau aqui, o que a gente vai fazer? Somar. 2 mais 1, 3, é o que eu coloquei aqui embaixo para vocês. Então, o primeiro, grau 3. Olhando o segundo monômio, nós temos aqui x ao cubo e y ao cubo. Então, 3 mais 3. Grau 3, vamos somar os dois. 6. Mesma coisa no x e y à quarta. Essa expressão aqui, ó, o 4 ficou grande, mas é isso aqui, tá? Que está representado aí. É y elevado a 4, x tem expoente, eu sei que é expoente 1. Então, eu vou somar 1 mais 4. 1 mais 4, 5. Então, eu analisei o grau de cada monômio separadamente, eu vou analisar o maior deles. O maior deles não é o 6? Então, logo, o meu polinômio é de sexto grau. Então, qual é o grau desse polinômio? Sexto grau. Bem tranquilo, né? Claro que no decorrer dos exercícios vocês vão precisar olhar um por um e já somar, vocês podem somar mentalmente. Como aqui a gente já sabe que deu 3 e aqui já deu 6, eu sei que esse com certeza é maior do que esse. Não preciso fazer separadamente isso aqui não. Eu olhando o meu polinômio, eu já vou saber qual grau que ele é. Porque eu vou identificar aquele monômio de maior expoente, maior índice, somar os dois, e eu já vou saber o grau do meu polinômio de forma mais rápida. E vamos agora, então, aprender a fazer essas operações com polinômios. Primeiro passo, adição de polinômio. Como que a gente vai somar polinômio? Para a gente fazer qualquer operação com polinômio, gente, nós vamos olhar o quê? A parte literal. O que que é a parte literal mesmo? As letras. Então, nós vamos olhar nossas letras. Por quê? Eu só posso somar ou subtrair polinômios se o meu coeficiente, os termos semelhantes, forem iguais. Nós vamos somar o quê? Somente o que tiver a mesma parte literal, se as letras forem iguais. Vamos ver isso aqui na prática. Primeiro passo.
é retirar os parênteses. Então, a primeira coisa que a gente faz em qualquer equação que a gente vai resolver, seja equação, expressão numérica, expressão algébrica, qualquer operação, se eu tenho parênteses, a primeira coisa eu vou retirar esse parênteses. Então, eu vou reescrever isso aqui sem o parênteses. Então, eu tenho aqui 4xy mais 3x, retirando parênteses aqui, mais 5xy menos 2x. Pronto. Primeira coisa, eu vou retirar o parênteses. Depois, o que que eu vou fazer? Eu vou realizar as operações de adição e subtração, conforme elas aparecem aqui, olhando a mesma parte literal. O que seria isso? Aqui, ó, eu tenho xy. Onde mais eu tenho xy? Aqui eu tenho xy. Então, o que que eu posso fazer? Eu posso somar esse 4 com esse 5. Por quê? Porque eles apresentam a mesma parte literal. Então, eu só posso somar se a parte literal for igual. Eu poderia somar 4xy mais 3x? Não. Por quê? Porque não apresenta a mesma parte literal. Mas, professor, aqui eu tenho o x, aqui também eu tenho o x. Correto. Mas aqui eu tenho o y, aqui eu tenho o y. Não. Se eu não tenho a parte literal igualzinha, semelhante, semelhante na matemática, é igual. Se eu não tenho ambas iguais, eu não posso somar. Então, eu posso somar essa com essa. Então, 4 mais 5, 9. X, Y. Eu não somo, então, professor, a letra? Não. O xy você mantém, você repete ele. A gente soma somente os coeficientes. Eu vou somar o meu coeficiente e vou repetir a minha parte literal. Vamos lá. Mais 3x menos 2x mais 1x. Eu preciso colocar 1 aqui? Não. Eu sei que é x. Por que é um x? Se eu tenho 3 e devo 2, eu ainda fico com 1. Ou lembrando a regrinha que eu já expliquei de sinais para vocês, sinal oposto na adição e subtração, conserva o sinal do maior e subtrai. O 3 não é maior do que o 2, o sinal dele é positivo, conserva e subtrai. 3 menos 2, 1. A parte literal eu repito ela. Bem tranquilo, né? O que vocês têm que estar atento é, só posso somar se a parte literal estiver igual. Vocês vão ver que no decorrer dos exercícios, tem equações que são maiores, extensas, que a parte literal acaba confundindo se é igual ou não, por quê? Vai ter exercício que vai ter x ao quadrado aqui e y ao quadrado aqui. Então, pelo expoente ser diferente, a parte literal também é diferente. Então, a parte literal, para ser igual, ela tem que ter a mesma letra. Se tem x aqui, tem que ter x aqui. Se tem y aqui, tem que ter y aqui. Se tem o expoente 2 aqui em cima, aqui também tem que ter o expoente 2. Então, tem que ser igualzinha. Vamos ver agora uma subtração. Conforme a adição, a subtração se dá da mesma maneira. Porém, com a exceção desse sinalzinho de menos aqui, que nós vamos ver o que acontece quando eu tenho um sinal de menos aqui fora do meu parênteses. Primeiro passo, retirar o parênteses. Então, vamos retirar aqui, ó, 3x ao quadrado mais 4xy mais 5y ao quadrado mais 1. Só reescrevi, copiei esse parênteses aqui para baixo. Mas note que nós temos um sinal de menos aqui fora do parênteses. Toda vez que vocês virem um sinal de menos fora de um parênteses assim, ele indica oposto. Ou seja, o que que vai acontecer? Nós vamos trocar todos os sinais. Então, toda vez que a gente vê, né, um sinal de menos fora do parênteses, a gente vai trocar todos os sinais ali de dentro. O 6, que era positivo, ele vai ficar negativo. Aqui não era menos, menos 2xy? Se eu vou trocar o sinal, vai ficar mais 2xy. Aqui não é mais 4? Vai ficar menos 4. Por que que a gente troca o sinal? Lembra quando a gente tem um número perto de um parênteses, a gente está multiplicando? É a mesma coisa aqui. Esse sinal de menos está multiplicando tudo que está aqui dentro. Então, menos vezes mais dá menos. Menos vezes menos dá mais. Menos vezes mais dá menos. Por isso que a gente troca o sinal, porque a gente está fazendo uma multiplicação. E na multiplicação e divisão, a gente sabe que sinais iguais, o resultado é sempre positivo, sinais diferentes, o resultado é sempre negativo. Então, aqui, menos sinais iguais, positivo. Menos com mais sinal diferente, negativo. Basta não ficar fazendo essa multiplicação toda, a gente já sabe que troca o sinal, e sempre que você vir um sinal de menos antes de um parênteses, basta trocar o sinal. Só que para vocês entenderem o motivo dessa troca, é porque está realizando essa multiplicação. Esse multiplicando esse, multiplicando esse, multiplicando esse. Pronto.
Feito isso agora, o que que nós vamos fazer? Nós vamos começar a agrupar, né, os termos semelhantes. Então vamos ver o que que tem de semelhante aqui. Como que vocês fazem? Vocês começam a analisar letra por letra, item por item. Então, ou seja, deixa eu trocar a cor aqui, fica mais fácil vocês visualizarem. Vou pegar um preto. Então, por exemplo, aqui eu vou começar com o primeiro termo que eu tenho, x ao quadrado. O que que vocês vão fazer? Vocês vão procurar aqui, nessa expressão, onde tem um x ao quadrado. Aqui tem x ao quadrado? Não, ignora. Aqui tem x ao quadrado? Não, ignora. Não tem x ao quadrado? Ó, achei o x ao quadrado. Paro nele. Tem mais algum x ao quadrado aqui? Ó, perdão, apertei aqui sem querer. Tem mais algum x ao quadrado aqui? Não, se não tiver mais nenhum x ao quadrado, vocês vão fazer o quê? Resolver essa expressão e partir para o próximo termo. Então vamos lá. 3x ao quadrado menos 6x ao quadrado, quanto daria isso? A canetinha, quando ela começa a implicar assim, só Deus. Ó, deixa eu apagar isso aqui, que essa canetinha, quando ela começa assim, acho que ela gosta da cor vermelha. Então, 3x ao quadrado menos 6x ao quadrado, lembra? Nós vamos conservar o sinal do maior e vamos subtrair. Então, aqui vai dar menos 6 menos 3, 3. E repete o x ao quadrado. Pronto. Feito isso, nós vamos para o próximo termo, que é o x. Eu tenho o x aqui. Eu tenho mais algum x aqui? Não. Se eu não tenho nenhum x, o que que eu vou fazer? Repetir ele. Mais 4x. Pronto. Aqui eu tenho o quê? Y ao quadrado. Eu tenho algum outro y ao quadrado aqui? Não. Aqui eu tenho y ao quadrado, aqui eu tenho xy. Então, o que que eu vou fazer? Repetir o 5y ao quadrado. Pronto. Aqui eu tenho 1, aqui eu tenho 4, ó, semelhante. Por que semelhante? Aqui nós temos número e aqui tem número. Tem alguma parte literal perto desse 1? Quando eu falo parte literal, estou falando de letra. Tem alguma letra aqui? Não, aqui também não tem nenhuma letra, então eles são semelhantes. Mais 1 menos 4, menos 3. XY, XY, vou repetir ele. Mais 2, XY. Pronto. Professor, a resposta fica esse negócio feio desse jeito? Esse negócio feio desse jeito. Eu não posso fazer mais nada. Ela acaba dessa forma. O que que a gente faz? Geralmente a gente organiza ela e coloca sempre os expoentes com maior índice perto um do outro. Eu poderia colocar assim para ficar mais organizadinha. Colocaria 3x ao quadrado mais 5y ao quadrado mais 4x mais 2xy e deixaria o menos 3 no final. Só para ficar mais organizada a minha expressão para de visualizar ela. Mas a resposta é essa aqui mesmo, feia desse jeito, esse tanto de número. Porque só podemos somar se for igual. Isso aqui, gente, é super importante. Sempre que vocês se depararem com esse sinal de menos, fazer essa troca. Porque se não trocar o sinal aqui, vocês vão errar toda a equação. Por quê? Porque ao invés de subtrair aqui, você vai somar. Então, ao invés de dar menos 3 aqui, daria 9. Então, ou seja, errou tudo. Então, muita atenção nesse sinal de menos. Vamos relembrar aqui a que eu fiz anteriormente. Note que aqui tem um sinal de mais. Sinal de mais eu troco o sinal? Não. Por quê? Olha se eu multiplicasse aqui. Mais vezes mais dá mais vezes menos dá menos. Então não preciso trocar sinal nenhum, não preciso nem me preocupar com essa multiplicação. Se é sinal de mais, só retiro os termos do parênteses. Se eu tenho sinal de menos, eu troco o sinal de tudo aqui dentro. Partindo agora para a multiplicação, produto. Toda vez que eu falo em produto na matemática, eu estou me referindo a uma multiplicação. Já trabalhamos a multiplicação e aqui é da mesma forma. O que que a gente vai fazer? Usar a propriedade distributiva, ou seja, esse 3x ao quadrado vai multiplicar tudo que está aqui dentro, esse menos 5x vai multiplicar tudo que está aqui dentro, e esse 8 vai multiplicar tudo que está aqui dentro. Então tem que ter muita atenção também na multiplicação, também na regra de sinal. 3x ao quadrado vezes menos 2x, o que que daria? O que que a gente multiplica? Número com número, letra com letra. Então 3 vezes 2, 6. Então, menos 6, porque menos, mais vezes menos, menos. X ao quadrado vezes x, x ao cubo. Por que x ao cubo? Multiplicação de potência de mesma base, o que que a gente faz? Conserva a base e soma o expoente. 2 mais 1, aqui não tem o número 1? Então, 2 mais 1, 3. Feito isso, eu vou multiplicar o que agora? O 3x ao quadrado mais 1. Todo número vezes 1, a gente está cansado de saber que é ele mesmo. Pronto. Agora eu vou partir para o menos 5, vou fazer a mesma coisa. Menos 5x vezes menos 2x, ó, menos vezes menos, mais.
5 vezes 2, 10. X vezes x, x ao quadrado. Porque aqui não tem o expoente 1? 1 mais 1, 2. Menos 5x vezes mais 1, menos 5x. Agora eu vou fazer com 8, ó. 8 vezes 2, 16. Menos por quê? Mais vezes menos, menos. Aqui não tem letra nenhuma, vamos repetir o x. Então, menos 16x. Mais 8 vezes mais 1, 8 vezes 1, 8. Prontinho. Feito isso, o que a gente vai fazer agora? Agrupar, né, os termos semelhantes. X ao cubo eu só tenho esse, vou repetir ele. Então, menos 6x ao cubo. X ao quadrado. 3x ao quadrado mais 10x ao quadrado. 13x ao quadrado. Menos 5x menos 16x. Sinais iguais. Na subtração, conserva o sinal e soma. 16 mais 5, 21. X mais 8. Tranquilo? Feito isso, já é esse nosso resultado. Não tem mais nenhum termo semelhante, eu não posso fazer mais nada, fica desse jeitinho aqui mesmo. Então, relembrando, propriedade distributiva, não esquecer de multiplicar esse 3 por tudo que está aqui, e esse 5 por tudo que está aqui, e esse 8 por tudo que está aqui. O maior erro que a gente percebe é o quê? O aluno multiplica o menos 3x ao quadrado por menos 2x, já parte por 5 multiplicando para cá. Errado. E muita atenção no sinal. Na hora de fazer a multiplicação, multiplicar tanto os números e as letras e também o sinal. Menos vezes menos, mais, e o mais vezes menos, menos. A regrinha de multiplicação, ó, é bem simples. Sinal igual, para não ficar pensando aquele monte de regrinha. Sinal igual é mais, sinal diferente é menos. Só essa regrinha. Se o sinal é igual, sempre mais. Sinal diferente, sempre menos. Isso na multiplicação e divisão. Vamos lá. Mais uma multiplicação para a gente treinar aqui. Eu não vou reescrever ela não, vou resolver aqui de uma vez. 3x mais 4xy mais 3y multiplicado por x menos 2y. Mesma coisa, ó, o 3x é multiplicar tudo aqui. 3x vezes x, 3x ao quadrado. 3x vezes menos 2y, menos 6xy. Não entendi? Ó, 3 vezes 2, 6. X vezes y, xy. Multiplicando aqui agora o 4. Mais 4xy vezes x, ó. Não tem número nenhum, vamos multiplicar o 4 primeiro. 4 vezes 1, 4. Olha o x. X vezes x, x ao quadrado. Y não tem nada, repito ele. Tranquilo? Agora, menos 4xy vezes menos 2y. Menos 4 vezes 2, 8. X, vou repetir ele porque não tem nada. Y vezes y, y ao quadrado. Agora, o 3. 3y vezes x. Note que aqui é 3yx. 3yx é a mesma coisa que 3xy. Concorda comigo? Só para ficar na mesma ordem, ó. 3y vezes x é a mesma coisa que 3xy. Ou 3yx. A ordem aqui não importa muito. Se é y vezes x, é x vezes y. Lembra aquela regrinha que todo mundo fala na matemática? A regra do fator não altera o produto? Nada mais é do que isso aqui. Produto é multiplicação. Então, a ordem da multiplicação não altera nada. Quando a gente fala aquela regrinha, a ordem do fator não altera o produto, que muita gente fala ela sem saber o que está falando, é tratando de uma matemática, de uma multiplicação. Isso se dá na multiplicação. Já vi aluno fazendo adição e subtração, falando, na ordem do fator não altera o produto, na adição e subtração. Não, é no produto que não altera, na adição e subtração altera completamente, a divisão também. Se eu dividir 2 por 3 e 3 por 2, ó, modificou totalmente. Então, mais 3xy, multiplicando o outro agora, menos 6y ao quadrado. Mais 3y vezes menos 2y, 3 vezes 2, 6, y vezes y ao quadrado. Pronto. Feito isso agora, o que a gente faz? Agrupa os termos semelhantes. X ao quadrado, eu tenho algum? Somente esse, então repito ele. XY tem algum? Ó, XY aqui, XY aqui. Posso agrupar. Menos 6xy mais 3xy, menos 3xy. 4x ao quadrado y, olha aqui, que eu falei com vocês que poderia acontecer. Olha esses dois termos aqui. Eles são semelhantes? Tem o xy aqui, tem o xy aqui. Sim, não são semelhantes. Por quê? O expoente do meu x aqui é 2. O expoente do meu x aqui é 1. Diferente. O expoente do meu y aqui é 1. O expoente do meu y aqui é 2. Então eu posso agrupar os dois? Não, porque não é igual. Tem que ser igual. Tanto a letra quanto o
expoente. Nesse caso, eu vou apenas repetir, porque eles não são semelhantes. Menos 6y ao quadrado. Pronto. Essa aqui seria a nossa resposta. Agora vamos para a divisão de polinômios. A divisão de polinômios, ela é da seguinte maneira: nós podemos dividir monômio por monômio, como nós temos aqui, porque monômio, apenas um termo aqui, apenas um termo aqui. E podemos também resolver as operações com polinômios. Então vamos ver primeiro como é que resolve essa divisão por monômio e depois com polinômios. Coloquei na observação para vocês. Então vamos fazer o quê? Dividir primeiro número com número, como a gente fez na multiplicação, e depois as letras com as letras. É o que eu escrevi aqui, ó. Primeiramente realizamos a divisão entre os coeficientes. Coeficientes vocês já sabem que é números. E depois a divisão das potentes de mesma base, que é as letras. Então vamos lá. Primeira coisa, vamos dividir o sinal, ó, menos dividido por menos, mais. Então não precisa colocar mais aqui, porque quando não aparece sinal, eu sei que é positivo. 20 dividido por 4, 5. X ao quadrado dividido por x, ó, como é que divide potência de mesma base? Conserva a base, repito a base, e subtrai os expoentes. 2 menos 1, 1. Precisa aparecer 1 aqui em cima? Não precisa. Y ao cubo dividido por y ao cubo. Conserva a base e subtrai os expoentes. Mas note que o expoente aqui é igual, ó. 3 menos 3 vai dar zero. Isso aqui, ó, se eu fizesse y ao cubo dividido por y ao cubo, eu teria o quê? Eu ia conservar a base e subtrair os expoentes. 3 menos 3. O que que daria isso aqui? 3 menos 3, zero. Daria y elevado a zero. Todo número elevado a zero eu sei que é 1. Lembra disso? Qualquer número elevado a zero é 1. Então, quando eu tenho essa expressão aqui, eu não preciso colocar nada aqui, porque 5x vezes 1 dá 5x mesmo. Então, minha resposta seria apenas 5x. Não precisa colocar esse 1 aqui na frente. Quando eu fizer a multiplicação, vai dar 5x do mesmo jeito. Então, o que que a gente fez aqui? Vamos armar isso aqui em forma de uma divisão, assim, para ver se vocês visualizam também de forma mais fácil. Então vamos lá, a gente dividiu, ó, o sinal pelo sinal, menos dividido por menos ficou mais, não apareceu, tá, mas é um mais aqui. 20 dividido por 4, 5. X ao quadrado dividido por x, ó, conserva a base sobre tal expoente. 2 menos 1, 1. Então tem um 1zinho aqui em cima. E aqui, y ao cubo dividido por y ao cubo, como eu mencionei para vocês, daria 1, não precisa aparecer aqui. Bem simples, né? Divide número por número, letra por letra. Divisão, conserva a base, subtrai os expoentes. Na adição, conserva a base e soma os expoentes. E temos também as expressões com a divisão de polinômio por polinômio. Note que aqui a gente tem, ó, um polinômio dividido por um polinômio. Nesse caso aqui, o que eu aconselho vocês a fazerem? Uma divisão igual vocês fazem mesmo, que aprende lá no terceiro ano, no ensino fundamental de vocês, que arma uma chave. Nós vamos fazer a mesma coisa. Nós vamos armar uma chavinha e resolver a divisão. Ó, vou armar uma chave de divisão aqui e vou resolver essa divisão. Como que a gente vai dividir isso aqui? Primeira coisa que vocês vão pensar comigo. A divisão nós temos que chegar. Lembra que a gente divide lá? Ó, vou fazer aqui só para você refrescar a memória de vocês. Quando eu tenho lá 424 dividido por 2. Quando ele faz uma divisão, a gente não pega o primeiro número e pensa assim: que número que eu multiplico por 2 que dá 4? Eu coloco 2, 2 vezes 2, 4, e vou subtraindo. Aqui vai ser a mesma coisa, aí desce o próximo número, aí dá 1. Aqui vai ser a mesma coisa, a divisão desse jeitinho aqui. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou pensar primeiramente no x ao cubo. O que que eu tenho que fazer? Eu tenho que retirar esse x ao cubo aqui. Então, o que que eu vou colocar? Aqui não é 3x, então eu tenho que colocar um 3 aqui, concorda comigo? Para eu conseguir eliminar ele, eu tenho que tirar um 3 aqui. Então, 3 vezes x, 3 vezes 1 que tem aqui, daria 3, pronto. Porque aqui não tem o número 1 na frente do x, não aparece número nenhum, eu sei que tem 1 aqui. Então, 3 vezes 1, 3. Agora eu tenho que retirar esse x ao cubo daqui. Para eu retirar esse x ao cubo daqui, eu não tenho um x ao quadrado aqui? Quer dizer que se eu colocar um x aqui, ó, x vezes x ao quadrado, daria o x ao cubo. Pronto. Agora eu conseguiria já, ó, eliminar esse aqui. Só que note que, na minha chave aqui, eu ainda tenho o menos 4x e tenho o mais 5. Esse 3 aqui tem que multiplicar tudo que está aqui. E o que que vocês vão notar? O sinal que vem para cá é sempre o oposto.
Aqui não deu mais, não deu positivo? 3x vezes x ao quadrado daria mais 3x ao quadrado, ele vem com sinal negativo. Aqui, 3x vezes menos 4x daria menos 12x ao quadrado, concorda comigo? Como ele deu menos, ele vem para cá mais. Então, mais 12x ao quadrado. Por quê? 3 vezes 4, 12, x vezes x, x ao quadrado. Mais vezes mais daria mais. Então, vai vir para cá menos. 3 vezes 5, 15. X, basta fazer a subtração. 3x ao cubo menos 3x ao cubo, posso cancelar. Menos 14x ao quadrado mais 12x ao quadrado, ó, igualzinho, vai dar 2x ao quadrado. Mais 23x menos 15x, mais 8x. Desço agora o menos 10. Pronto. Agora eu vou ter que eliminar aqui, ó, o meu 2x. O que que eu vou fazer aqui? Colocar aqui um sinalzinho de mais, que ele tem que ir para lá com menos. A gente quer que chegue a menos lá. Mais 2. 2 vezes x ao quadrado. 2x ao quadrado. Vem com sinal de menos. Mais vezes menos, menos. Também para cá o sinal de mais. Ó, aqui eu fiz uma continha, deixa eu apagar aqui para vocês, que eu estou cometendo um pequeno erro aqui, ó. Note que aqui, ó, eu coloquei mais 8x, aqui, ó, eu coloquei o sinal positivo aqui, ó. Note que aqui, menos 14x ao quadrado mais 12x ao quadrado, ó, o sinal do maior é o 14. Então, o 2 aqui, ele fica negativo. Aqui ele fica positivo, tá certinho, mas aqui, ó, menos 14x mais 12x, menos 12x. Então, aqui, ó, eu preciso que esse 2 aqui, ele venha com sinal agora contrário. Por quê? Eu preciso eliminar esse eu preciso eliminar esse 2 aqui. Então, para ele vir com sinal positivo aqui, aqui ele tem que vir com sinal negativo. Menos vezes menos, mais. Então, ele vem para cá com sinal mais vezes menos, menos. Ele vem para cá com sinal de mais. Mais vezes menos, menos. 2 vezes 4, 8x. Mais 2 vezes 5, 10. Mais vezes mais, vem para cá com sinal de menos. Resolvendo essa operação aqui, posso cancelar esse com esse. Aqui deu menos 8x, e aqui teria mais 10, que daria 0. Vamos agora fazer os símbolos de agrupamento. Quando a gente viu equações lá nas expressões numéricas, a gente aprendeu o seguinte: lembra que a gente tinha uma regrinha para resolver as expressões numéricas? A gente resolvia primeiro o quê? Parênteses. Resolvíamos depois colchetes. Depois resolvíamos chaves. Depois resolvíamos o quê? Potência. E raízes. Depois multiplicação e divisão. Depois adição e subtração. Aqui também vai ser da mesma forma. O que que a gente vai fazer? Resolver nessa ordem aqui primeiro. Parênteses, colchete, chave, potência e raiz. Depois multiplicação e divisão, adição e subtração, na ordem que elas aparecerem. Então, o que que eu vou fazer aqui? A primeira coisa, retirar o parênteses. Então, até chegar no parênteses, eu vou repetir tudo que eu tenho na minha expressão aqui. 3x ao quadrado menos 2x. Note que eu tenho aqui, ó, perto do meu parênteses, um sinal de menos. Lembra que o sinal de menos aqui
significa oposto. Ou seja, eu vou trocar tudo que está aqui dentro. Então o 3x é positivo, ele vem para cá negativo. O menos 2x que está negativo vem para cá positivo. Feito isso, eliminei o parênteses, vou fechar o meu colchete. Segunda coisa que eu vou resolver é o quê? Colchete. Então vamos resolver ele aqui. 3x ao quadrado menos. Como eu não vou resolver o colchete todo de uma vez, eu vou repetir ele aqui. 3 menos 3x ao quadrado, eu vou repetir, porque ele não é igual a nada, e vou somar aqui. 2x mais 2x, 4x. Feito isso, agora eu vou resolver o meu colchete. Sinal de menos antes do colchete, vamos trocar o sinal. O 3, que é negativo, vai ficar positivo, mais 3x ao quadrado. O 4, que é positivo, vai ficar negativo. 3x ao quadrado mais 3x ao quadrado, 6x ao quadrado, menos 4x. Prontinho. Assim resolvemos a nossa equação com agrupamento. Tranquilo, né? Vamos lá agora praticar, fazer alguns exercícios, umas atividades para a gente treinar esse conhecimento que a gente fez. Primeira atividade que eu coloquei para vocês aqui, treinar esse conhecimento da aula de hoje. Classificar em monômio, binômio e trinômio, os polinômios abaixo. Então, a letra A, o que que nós temos aqui? Nós temos 3abcd ao quadrado. Isso aqui é um monômio, binômio ou trinômio. Lembra o seguinte, por mais que eu tenha aqui várias letras, várias partes literais aqui, na verdade já tem uma parte literal só. Várias letras, ela indica apenas uma parte literal. Por quê? Porque aparece entre elas aqui, ó, apenas o sinal de multiplicação. A gente sabe quando tem apenas um termo com sinal de multiplicação, nós estamos falando de um monômio. Então, isso aqui é um monômio, porque temos apenas um termo. B, nós temos 3a mais bc menos d ao quadrado. Nós temos entre eles aqui, ó, sinais de adição e subtração. Então, nós temos mais de um termo, porque eles estão sendo separados por esses sinais aqui. Então, eu tenho um termo, dois termos, três termos. Se eu tenho três termos, eu estou falando de um tri, trinômio. Letra C, nós temos aqui sinal também, ó, sinal de subtração, separando esse monômio desse monômio. Se eu tenho dois monômios aqui, eu estou falando de um binômio. Tranquilo, né, classificação? Vamos lá. Indica o grau dos polinômios. Indicar o grau de um polinômio agora. Como que a gente indica o grau mesmo? Nós vamos somar os nossos expoentes. Então vamos somar. Em cima do 1 não tem nada, a gente sabe que tem o expoente 1 aqui. Aqui não tem nada, tem o expoente 1, tem o expoente 1, tem o expoente 1. Então, o x y ao cubo. O primeiro grau aqui é 3 mais 1, 4. Então, esse grau aqui é 4. Vamos ver o outro. 1 mais 1, 2. Vamos ver aqui. 2 mais 1, 3. Feito isso, a gente vai analisar o quê? O maior grau. Aqui não é 4? Então, o grau desse polinômio aqui é quarto grau. Tranquilo? Bem simples, né? Aqui só temos essa parte literal mesmo, x elevado a 4, então o nosso grau aqui é de quarto grau. Nossa, meu U ficou horrível. Então é de quarto grau. Note a letra C. Nós temos AB, 2B mais A. Então aqui aparece expoente 1, expoente 1, expoente 1, expoente 1. Então somando aqui 1 mais 1, 2. Aqui somente 1, aqui somente 1. Então qual grau nós temos aqui? Segundo grau. Letra D. Aqui nós temos expoente 1, vamos somar 7 mais 1, 8. 2 mais 3 mais 6, 2 mais 3, 5. 5 mais 6, 11. E aqui não temos letra nenhuma, então esse aqui é 11º grau. Tranquilo? Vamos lá.
Qual o valor do perímetro da figura abaixo? Perímetro. Quando eu estou falando de perímetro, eu estou falando de soma dos lados. Soma dos lados é perímetro. Ou seja, ele quer saber qual é o valor desse lado, mais esse 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 lado. Note que esse lado é igual a esse. Então eu posso falar que eu tenho 2 vezes 2x ao cubo mais 4, mais. Note que esse lado é igual a esse lado é igual a esse, então eu tenho 4 lados iguais ali. Posso falar que é 4 vezes x ao cubo mais 1. Pronto. Resolvendo essa multiplicação aqui, ó, daria 2 vezes 2, 4x ao cubo mais 8. Mais, ó, esse vezes esse. Multiplicando aqui agora, 4 vezes 3, 4x ao cubo, 4 vezes 1, 4, mais 4. Juntando os semelhantes, 4 mais 4, 8. 8 mais 4, 12. Pronto, posso resolver dessa forma, multiplicando, ou eu posso somar tudo. Vamos apagar e vamos somar tudo para vocês verem. Então, como mencionei, nós podemos então fazer o cálculo dessa forma na multiplicação e podemos também somar todos os lados. Então, eu poderia também somar os lados. Então, deixa eu apagar aqui e vou fazer somando todos os lados. Deixa eu pegar a borracha. Deixa eu apagar a tela toda. E eu posso também fazer essa expressão somando todos os lados. Eu poderia, então, escrever 2x ao cubo mais 4, que é esse lado, mais x ao cubo mais 1, que é esse lado, mais x ao cubo mais 1, mais 2x ao cubo mais 4, mais x ao cubo mais 1, que é esse lado, mais x ao cubo mais 1, que é aquele outro lado. E aí, somos termos semelhantes. 2x ao cubo mais x ao cubo, 3 mais 1, 4, mais 2, 6, mais 1, 7, mais 1, 8. 8x ao cubo, mais 4 mais 1, 5, mais 1, 6, mais 4, 10, mais 1, 11, mais 1, 12. 8x ao cubo mais 12. Então, eu posso tanto multiplicar como posso somar também, porque estamos tratando de perímetro, que nada mais é do que a soma dos lados. Agora, encontre a área da figura. A área, nós sabemos que a área de um retângulo é base vezes altura ou lado vezes lado. Então, basta multiplicar esse lado vezes esse. Então, 2x mais 3 vezes x mais 1. Multiplicando aqui, utilizando a propriedade distributiva, 2x vezes x, 2x ao quadrado. 2x vezes 1, 2x. O 3 é a mesma forma, 3 vezes x, 3x, 3 vezes 1, 3. Agrupando os termos semelhantes, 2x ao quadrado, mais 2x mais 3x, 5x, mais 3. Pronto. Espero que todos vocês tenham compreendido a nossa aula. Bom estudo a todos e ótima noite.